O Renato Meirelles está aqui para falar com a gente sobre uma situação que o brasileiro está vendo na prática, né? Em especial com o aumento nos preços. Renato hoje vestido com a camisa do Palmeiras, feliz da vida com a conquista da vaga na Libertadores do Verdão. Não sabia que o Renato era palmeirense. Ô Renato, parabéns pela conquista, agora acho que vai pegar o Flamengo pela frente, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses números, a crise, enfim, que está afetando em especial os alimentos que são colocados, teoricamente, deveriam ser colocados na mesa dos brasileiros. Bom dia e parabéns, Renato. Bom dia, Barão, bom dia, Carminha, bom dia aos ouvintes da Band News FM. Obviamente eu estou feliz hoje, apesar dessa notícia do nosso bate-papo de hoje, e de ver aí o dono da Havan vestido de verde na CPI. Ele não honra com certeza esse verde que ele está vestindo. Bom, a pesquisa não é nossa, do Locomotiva, é uma pesquisa do Datafolha, e está muito de encontro com outras discussões que nós já fizemos aqui no Brasil em Retrato, sobre como que a crise econômica do Brasil impacta na alimentação, no dia a dia e no bem-estar dos brasileiros. Vamos ver que hoje 85% dos brasileiros afirmam que antes da pandemia comiam melhor do que estão comendo hoje. 85% afirmam que reduziram aí o seu consumo de itens básicos, né? Nós não estamos falando daquele produto de luxo, daquele produto supérfluo, nós estamos falando de produtos básicos como arroz, feijão, carne, que deveriam ser presentes todos os dias na mesa dos brasileiros. Pois é, sabe que quando a gente acompanha, né, o noticiário todos os dias e percebe que esse comportamento ele acaba sofrendo reflexos de outros aumentos, né, Renato, Barão? A gente está vendo a inflação, ela quase que generalizada em todos os ambientes pelos quais a gente passa e sobretudo nos alimentos, mas aí, por exemplo, a gente fala de redução no consumo de carne e feijão. Também tem um outro elemento que é o aumento no preço do gás, porque para você consumir feijão em casa, você tem que cozinhar, né? Você tem que usar bastante gás, panela de pressão, para conseguir cozinhar esse alimento. Renato, será que a gente vai continuar, será que é possível, por meio dessa pesquisa Datafolha, fazer uma projeção, imaginar em quanto tempo esse cenário, primeiro, deve ser mantido, deve piorar, deve melhorar? O que é que a gente pode tirar, né, desses números que foram divulgados agora? Olha, Carla, esse número é o efeito mais perverso no dia a dia dos brasileiros que o aumento da inflação e a crise econômica traz, né? Nós vimos na semana passada a divulgação de que a inflação para as classes D e E, para a camada mais pobre da população, estava em 10%, e comentamos que a percepção sobre essa inflação, ou a sensação térmica para o consumidor, em especial de menor renda, é muito maior. Porque é a carne que ele compra toda semana, é o preço de luz e é o gás que ele paga todo mês. E esses itens, que são itens recorrentes na compra dos brasileiros, cresceram muito mais do que 10% no preço pago por esses consumidores. E isso traz alguns detalhes interessantes aí, né? Por exemplo, parece que quem apoia o governo federal reduziu menos o consumo desses alimentos do que quem é contrário quem avalia mal o governo federal. Esse dado é interessante porque, na verdade, mostra uma correlação direta entre a qualidade de vida e a avaliação que existe no governo, né? Então, para o nosso ouvinte ter noção, né, 85% dos brasileiros afirmam ter reduzido o consumo de alimentos, mas entre os eleitores, entre o que avalia positivamente o governo federal, esse número cai para 73%, e entre quem avalia de forma negativa o desempenho do governo, esse número cresce para 89%, ou 9 de cada 10 brasileiros. Renato, eu lembro de uma época, né, que as notícias eram muito negativas em relação ao ex-presidente Lula, e mesmo assim diziam que ele tinha ali um teflon, né, que
as notícias ruins não colavam nele. Agora, especificamente nesse caso da inflação, da dificuldade que o brasileiro tem simplesmente colocar alimento à mesa. Você falava que, especificamente na faixa ali que apoia o governo federal, também tem um número significativo de pessoas que simplesmente não estão conseguindo comer, né, ou comer direito. Não, também funciona esse teflon para essa parcela do eleitorado, especificamente do presidente Bolsonaro? O teflon do presidente Bolsonaro está muito mais ligado à pauta de costumes, né? A pauta mais conservadora com relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo, ou ao porte, a legalização do porte de armas. E por aí vai. Então esse efeito Teflon acaba blindando um quarto do eleitorado aí que se mantém fiel ao presidente, mesmo com uma situação econômica como a que nós descrevemos aqui. Tem alguns fatores que aumentam objetivamente, Barão, a avaliação positiva que os brasileiros têm do governo. Fenômenos como as declarações do Ministério da Fazenda, que afirmam que o preço do arroz está subindo porque o brasileiro está comendo muito, né? Essa pesquisa mostra que essa afirmação do ministro não para em pé, porque mesmo o consumo de arroz e feijão caiu 36%, né? Ou melhor, 36% dos brasileiros afirmam que reduziram mesmo, reduziram até o consumo de arroz e de feijão nessa situação. Macarrão, 38%. E o ovo, que é um detalhe interessante, vê que 50% dos brasileiros entrevistados pelo Datafolha aumentaram o consumo de produto de ovo. Sabe por quê? Porque ele está trocando aí aquela proteína nobre da carne de vaca pela proteína do ovo. A gente chama isso de mistura, né? As pesquisas nossas do Instituto Locomotiva falam que o brasileiro normal chama essa parcela de proteína de mistura. E a mistura está cada vez mais rara e cada vez com menos presença de carne no prato dos brasileiros, e toda vez que sai alguma declaração de que a inflação é de apenas 10% para a população de menor renda, sai a afirmação de que as pessoas estão comendo mais arroz e, portanto, a economia está boa, quando os números mostram o contrário, ou ainda aquela afirmação que o problema da fome no Brasil é porque a classe média não dá os seus restos para a população de menor renda, você acaba tendo um mundo da macroeconomia e um mundo de Brasília pintado com tintas muito diferentes do que os brasileiros têm vivido todo dia na sua mesa. O que é uma pena, claro. Renato, na semana que vem a gente volta a conversar nesse mesmo horário. Vamos ver se vai ser um Flamengo mesmo adversário do Verdão nessa grande final. Seria muito bacana, uma final brasileira da Libertadores. Grande abraço, Renato. Até mais, hein? Um abraço, Barão, um abraço, carinho, um beijo a todos os ouvintes da Band News. Até a próxima. Beijos, nossos ouvintes são incríveis e já chegou aqui, ó, o ovo é o bife com casca. Já tem um apelido. Total.